Sabe, geralmente quando a gente pensa nas nossas próprias lembranças, existe meio que uma expectativa silenciosa de que a gente tem uma gravação perfeita na mente, né? É, uma ideia de um registro intacto. Exato, tipo uma câmera de segurança de altíssima resolução. Acontece alguma coisa importante, os nossos olhos gravam a cena, o cérebro salva aquele arquivo num disco rígido super seguro e, anos depois, a gente só dá o play. E assiste a tudo exatamente como ocorreu. Pois é, isso é muito reconfortante. A gente gosta que o nosso passado seja sólido, né? Categorizado, imutável, porque isso dá um chão pra gente. Com certeza, nos dá a segurança ontológica. Mas, e se a ciência disser que essa câmera de segurança, na verdade, nunca existiu? E pior, e se quem tá por trás das lentes for tipo um roteirista muito criativo, que adora inventar detalhes? Essa é a provocação perfeita para o nosso encontro de hoje. Sim. Então, dou as boas-vindas a quem está acompanhando mais este nosso mergulho profundo. Hoje a missão é desbravar os misteriosos mecanismos da mente. Vamos mergulhar na psicologia cognitiva, explorando o trabalho de pesquisadoras geniais como a Julia Shaw e a Elizabeth Loftus. Nomes fundamentais na pesquisa sobre a ilusão da memória. Isso. Para tentar responder a uma pergunta central. As nossas lembranças são gravações literais ou só histórias que a gente conta para nós mesmos? É um privilégio imenso iniciar essa nossa análise. Em nome do nosso espaço de reflexão, eu dou as boas-vindas a toda a nossa audiência ao Philosophy Hub, nosso café filosófico. Muito bom ter você aqui para nos guiar nessa. O prazer é meu. E o que eu considero filosoficamente mais denso sobre esse tema, sabe, é que a memória funciona como a âncora absoluta da nossa identidade. Nós somos, fundamentalmente, a soma daquilo que lembramos ter vivido. Nossa, isso é forte. A âncora da identidade. Exato. E se essa âncora for maleável, se ela puder ser arrastada silenciosamente pelas marés da sugestão externa ou pelo simples passar do tempo, o que isso diz sobre quem somos hoje? É uma jornada em tanto que a gente vai fazer agora. Sem dúvida. E para quem acompanha e valoriza as reflexões do Café Filosófico, eu deixo aqui um convite muito natural. Curtam e compartilhem o nosso conteúdo. É esse apoio de quem nos escuta que sustenta a nossa missão de democratizar o pensamento crítico, né? Trazendo a filosofia para o nosso dia a dia. Perfeito. Bom, então vamos direto à mecânica da coisa, porque antes da gente entender como a memória pode ser enganada, a gente precisa entender como ela nasce, certo? Esse é o primeiro passo lógico, sim. A premissa básica da psicologia cognitiva é que a mente não tira fotos. Ela faz, suposições fundamentadas. Quando a gente olha para uma sala pela primeira vez, o cérebro não salva os pixels em um arquivo JPEG. De forma alguma, a mente não tem essa capacidade de armazenamento visual cru. Ele salva conceitos abstratos, né? A gente vê uma estante, uma xícara, um livro. O cérebro pega isso e guarda em umas gavetas semânticas. E depois, quando tenta reconstruir a cena, ele junta essas peças. E o mais fascinante ou assustador é que toda vez que uma memória é lembrada, esse arquivo original é aberto, sabe? Ele é inevitavelmente alterado pela nossa perspectiva daquele momento exato e só então é salvo novamente. Caramba, então ele é reescrito. E sabe o que me surpreendeu? Até aquelas pessoas com memórias consideradas superiores, elas não têm câmeras melhores na cabeça. Não tem. A biologia mesma, Ela só tem um sistema de indexação melhor, né? Elas conectam esses conceitos abstratos com mais eficiência. Eu fiquei pensando numa analogia aqui. É como se o cérebro não guardasse um bolo pronto na geladeira pra gente comer depois. Gostei dessa imagem, prossiga. Ele guarda só a receita. E toda vez que a gente tenta lembrar do evento, a gente pega os ingredientes que estão ali na hora e assa um bolo novo. Só que a gente corre o risco de usar o ingrediente errado ou deixar queimar, sem nem perceber. Essa analogia da receita é brilhante. Ela ilustra com muita clareza a mecânica do armazenamento cognitivo. Quando a gente analisa a condição humana, percebe que o ato de lembrar é indissociavelmente um ato de reescrever. Porque os ingredientes mudam, né? Exatamente. Ao assar esse novo bolo, os ingredientes são os que estão disponíveis no presente.
Os seus preconceitos atuais, as crenças que você acabou de adquirir, o seu estado emocional daquele segundo. Então a mente meio que tenta fazer a história fazer sentido no agora. Sim, ela usa uma lógica retrospectiva para preencher as lacunas. E, filosoficamente, isso coloca a nossa mente numa posição de imensa vulnerabilidade epistêmica, sabe? Como assim? Vulnerabilidade epistêmica. Se a cada recordação a gente altera levemente o fato para encaixar na narrativa de hoje, a lembrança mais pura que existe de um evento é aquela da primeira vez em que se pensou nele. Depois disso, a gente está lidando com uma cópia de uma cópia. Uau! Uma cópia de uma cópia. O que levanta uma questão gigante sobre quando a gente é bebê, não acha? Com certeza. O desenvolvimento inicial é um terreno muito peculiar. Porque, pensa bem, se a memória depende de conceitos, ou seja, se eu preciso saber o que é um livro para memorizar que tinha um livro na sala, como fica nos primeiros anos de vida? Quando a gente ainda não formou esses conceitos. É aí que entra o fenômeno da amnésia infantil. Isso, a pesquisa do Jeremy Kagan mostra exatamente isso. A ciência diz que é praticamente impossível ter memórias sólidas, contínuas e visuais de coisas que aconteceram antes dos 3 anos e meio de idade. A razão para isso é puramente mecânica. A estrutura ainda não está lá. Pois é, uma criança de 1 ou 2 anos não tem o conceito fechado para gato, parede, torneira. É como entregar um jornal inteiro em russo para alguém que só fala português, né? Uma excelente comparação. O cérebro não consegue arquivar o que ele não compreende. Exato. Não tem a pasta mental para categorizar a informação. Mas, aí tem um paradoxo que muita gente da nossa audiência deve estar pensando agora. Imagino qual seja. Os relatos de lembranças muito antigas. Sim. Como a gente explica aquelas pessoas que juram de pé junto, que lembram de quando tinham 1 ano? Gente que descreve o móbile pendurado no berço, a textura do tapete quando engatinhava. As cores das paredes do quarto. Isso. Se a ciência fala que o cérebro não tinha o hardware pronto para gravar isso, de onde vêm essas imagens tão nítidas? A pessoa tá mentindo? Não, a pessoa não está mentindo de forma consciente. A explicação para isso reside em um fenômeno chamado confusão de fontes. Confusão de fontes, como funciona? É o seguinte, na grande maioria das vezes, essas lembranças cristalinas do berço são confabulações involuntárias. O que acontece é que, durante o crescimento, a família conta histórias repetidamente, sabe? Ah, tipo a mãe falando que se adorava o elefantinho azul. Exatamente. Em paralelo, a pessoa cresce vendo fotografias daquele quarto, ouvindo anedotas, e o nosso cérebro tem uma busca incessante por coerência narrativa. Então ele junta tudo. Ele capta a história que veio de fora, processa a foto antiga e costura todos esses elementos colocando em primeira pessoa. A mente internaliza o relato como se fosse uma vivência íntima. Caramba! E a pessoa sente que viveu aquilo de verdade. O cérebro erra a fonte, mistura o que ouviu com o que acha que viveu. Sim, e as implicações disso ganham uma proporção muito mais séria quando a gente avança no tempo para a idade adulta. Com certeza. Porque se as nossas primeiras memórias são tão moldáveis a ponto de a gente roubar uma história dos nossos pais e achar que é nossa, até que ponto memórias inteiras podem ser fabricadas do zero num adulto? A pesquisa sobre a implantação de falsas memórias nos dá respostas chocantes sobre isso. O trabalho do Ira Hyman, por exemplo, o experimento da tigela de ponche. Eles contataram os pais de jovens adultos para pegar histórias reais da infância, certo? Sim, relatos verídicos. E durante as entrevistas com esses jovens, os pesquisadores misturaram essas histórias reais com uma completamente inventada. A história de que a pessoa, aos 5 anos, derrubou uma tigela gigante de ponche numa festa de casamento, sujando a roupa de todo mundo. E o detalhe é que, na primeira entrevista, absolutamente ninguém lembrava do evento, porque ele nunca aconteceu. Lógico. Mas aí, depois de algumas semanas, com os pesquisadores pedindo para eles tentarem lembrar com força, cerca de 25% das pessoas começaram a relatar a memória falsa. 25%? E não foi só concordar, eles criaram detalhes vívidos. Sim, descreviam a cor do ponche, a bronca dos pais, a vergonha que sentiram. É assustador. E ficou ainda mais louco quando introduziram fotos manipuladas, né? O desdobramento visual revelou o quão frágil é o nosso sistema.
Eles pegaram fotos reais da infância dos participantes e fizeram montagens colocando eles dentro de um balão de ar quente. Com a família real do lado. Exato. Quando confrontados com a foto editada, uma parte significativa começou a confabular. Descreviam o frio na barriga, o som do maçarico, o medo de altura. De um passeio que fisicamente nunca rolou. Teve também aquele caso clássico da Disneylândia. Eles mostraram anúncios falsos sugerindo que a pessoa abraçou o Pernalonga no parque. E muita gente relatou a lembrança com carinho e muitos detalhes sensoriais, o que é factualmente impossível. Porque o Pernalonga é da Warner, não da Disney. Ele nunca estaria lá. Mas o cérebro criou a textura, o abraço, tudo. Mas, sabe, o que mais me deixou chocada foi o experimento do slime, da geleca. Esse demonstra a vulnerabilidade máxima do mecanismo. A ideia era implantar a memória falsa de que na primeira série a pessoa colocou uma geleca na mesa da professora e tomou uma bronca enorme. E o pulo do gato foi usar uma foto real da época, né? Precisamente. Quando os pesquisadores entregavam a foto verdadeira da turma daquela época, a taxa de sucesso da implantação disparava. Mas por que a foto real faz a pessoa acreditar numa mentira? Porque a fotografia atua como uma chave de acesso. Ao forçar o indivíduo a olhar para a foto genuína, o pesquisador induz o cérebro a abrir a gaveta, abrir o arquivo daquele período. Voltando à analogia do bolo, é quando a receita está aberta na mesa. Exato. O momento em que a memória é acessada é o momento de maior vulnerabilidade a edições. Se existe intenção de quem pergunta, pressão repetida e a foto ali recriando o ambiente emocional. O cérebro preenche as lacunas na mesma hora. Sim, ele faz isso para atender à expectativa da autoridade, no caso o pesquisador, e para manter sua própria coerência interna. E nossa, quando a gente joga isso para o mundo real, para o sistema de justiça, depoimento de testemunha, acende um alerta gigante, né? É um alerta monumental. A forma como o investigador faz uma pergunta pode reescrever a memória de uma testemunha sem ela notar. E isso nos leva a um território muito mais sombrio. Porque inventar que derrubou o suco ou abraçou um coelho é inofensivo. Mas o bicho pega quando o assunto é trauma profundo. Estamos entrando na chamada Guerra das Memórias. Isso, um debate que dividiu a psicologia nas últimas décadas. E a gente precisa ser muito neutro aqui ao apresentar isso. De um lado, a gente tem os terapeutas clínicos, certo? Sim, o lado focado na prática de consultório. A premissa deles é que experiências de dor extrema ou abuso podem ser completamente reprimidas no inconsciente. A pessoa fica anos sem lembrar visualmente, mas o trauma gera sintomas graves no corpo. E para eles, essas memórias podem ser recuperadas anos depois com hipnose ou regressão. Em contrapartida, no outro polo desse debate, estão os cientistas cognitivos experimentais. Como a Elizabeth Loftus. Exatamente. O argumento central deles é baseado nessa falibilidade da mente. Para os cientistas, o cérebro não é um cofre que tranca memórias intactas para proteção. E o medo deles é que terapias muito agressivas, que já partem da ideia de que tem que ter um trauma escondido, acabem criando memórias de coisas que nunca aconteceram. Uma pressão para encontrar a origem do sofrimento faz o paciente fabricar um cenário para justificar a dor presente. O caso mais famoso disso foi aquele livro Mitchell Remembers, nos anos 80. Foram mais de 600 horas de terapia, né? 600 horas de indução e sugestão, que geraram alegações incrivelmente fantásticas sobre seitas satânicas. Com rituais bizarros. E que depois viram que era muito parecido com a cultura pop da época, as coisas do Anton LaVey que passavam na TV. O FBI até investigou o país inteiro atrás de provas físicas. E a conclusão oficial do FBI foi a ausência total de materialidade. Não havia provas de que essas organizações existissem daquela forma. E a gente tem os relatos de abdução alienígena e vidas passadas sob hipnose também, provando como a gente é sugestionável. E claro, os filmes de Hollywood também treinaram a gente a achar que lembrar de um trauma mágico cura tudo. Essa guerra das memórias transcende a academia porque mexe com a vida de muitas famílias. A ciência não quer invalidar os relatos de abuso, de forma alguma. O ponto é a responsabilidade técnica, sabe? Porque a relação paciente-terapeuta tem muita assimetria de poder. Exato. Guiar um paciente vulnerável por um labirinto de sugestões
pode materializar cenários ilusórios que o paciente vai viver como verdade absoluta. As consequências são devastadoras. Mas olha, isso levanta uma questão crítica que eu não consigo ignorar. Se a memória visual é imprecisa e a mente pode inventar uma história só para explicar uma dor, a gente não corre o risco de parar de acreditar nas vítimas? Esse é o ponto-chave. Se a lembrança falha, isso quer dizer que a dor da pessoa é mentira? Absolutamente não. Essa é a tensão que precisamos equilibrar com profunda compaixão. O fato da narrativa episódica falhar não invalida, sob nenhuma hipótese, a realidade do sofrimento. É aí que entra o trabalho do Bessel van der Kolk, né? O corpo mantém o registro. Precisamente. Ele demonstra que, mesmo que uma criança de 5 meses sofra negligência ou abuso, numa fase em que não há estrutura para formar memórias visuais, O evento não desaparece, a falta de afeto ou o estresse ficam codificados na biologia da pessoa. a dor atravessa os anos. Ela se manifesta como ansiedade crônica, desregulação severa do sistema nervoso, hipervigilância, tudo isso independente de existir um filminho rodando na mente. O trauma está no sistema nervoso, não no pendrive visual do cérebro. É uma separação vital. O que o corpo sente é uma coisa, a história que a mente conta é outra. E faz sentido, porque somos seres que dependem de narrativas para dar sentido ao caos. Imagina a exaustão de carregar uma ansiedade crônica por décadas sem ter a menor ideia do porquê. A mente sob pressão, na terapia, tenta criar um roteiro linear, com começo, meio e fim, só para dar contorno para essa tempestade que está no corpo. Exatamente. A confabulação atua muitas vezes como um mecanismo de adaptação. O desafio clínico é tratar o sofrimento físico sem precisar validar o documento histórico literal que a mente criou para explicá-lo. Faz todo sentido. E falando em como a biologia afeta a percepção, me vem à cabeça como a gente filtra o mundo o tempo todo. A nossa atenção muda dependendo do nosso estado, né? E a atenção é a única porta de entrada para a memória. Sem atenção não há registro. O fenômeno da cegueira por desatenção ilustra isso perfeitamente. Ah, o estudo do palhaço. O Ira Hyman colocou um palhaço num monociclo andando numa praça de universidade cheia de gente. Um estímulo visual absurdamente óbvio. E o resultado foi que as pessoas que estavam andando enquanto falavam no celular simplesmente não viram o palhaço. Ele passou na cara delas e o cérebro não gravou nada. Isso desmonta completamente aqueles mitos contemporâneos, sabe? Aquela ideia de aprender um idioma dormindo, com o áudio tocando no fundo. Total. Se você não está prestando atenção consciente, a informação evapora. E é muito louco ver como a mente arquiva as coisas que a gente de fato prestou atenção ao longo das décadas. Você se refere aos padrões temporais? Sim, o tal do pico de reminiscência. Se você pede para um adulto listar as memórias mais nítidas da vida dele, o gráfico mostra um pico enorme ali entre os 12 e os 25 anos. A juventude é densamente povoada de lembranças. Época de escola, primeiro amor, decepções. Já o resto da vida adulta parece um borrão. Fica parecendo tipo que a memória é um adolescente teimoso que se recusa a atualizar a playlist do Spotify depois dos 25 anos. Uma analogia divertida e muito precisa. O que entrou ali fica no repeat. O resto vira ruído de fundo. E tem também o efeito telescópio, né? A gente confunde o tempo. Coisas de 3 anos atrás parecem super antigas e eventos de 10 anos atrás parecem que foram ontem. Nossa percepção temporal é altamente distorcida. E o mais chocante de tudo isso para fechar o pacote da fragilidade. Até aquelas pessoas diagnosticadas com HSM, a memória autobiográfica altamente superior. Aquelas que lembram o clima e o dia da semana de qualquer data. Exato. Até elas também caem em falsas memórias nos experimentos. O que é a prova definitiva do nosso argumento inicial? O mecanismo que explica esses fenômenos, do pico de reminiscência até o HSM, mostra que o cérebro depende de marcos de novidade. Os marcos inéditos. Sim, entre os 12 e os 25 anos, a gente vive muitas primeiras vezes. O primeiro emprego, sair de casa, esses marcos fincam estacas na mente. A fluidez da vida adulta acontece porque a rotina se repete e o cérebro otimiza energia, não gravando mais. E os indivíduos com supermemória confabulando prova que o erro não é nosso, é do design da máquina, né? Eles também precisam assar o bolo na hora de lembrar.
Perfeitamente. A indexação deles é formidável, mas o processo de buscar a lembrança continua sendo reconstrutivo. Estão sujeitos a misturar ingredientes falsos como qualquer um de nós. Bom, chegando ao fim deste nosso mergulho profundo, a conclusão que fica é que nós somos, na nossa essência, contadores de histórias. A gente passa a vida editando o nosso passado. Refinando o roteiro. Exato, suavizando as arestas, colorindo as partes desbotadas, para que a nossa história faça sentido com quem a gente é hoje. A câmera de segurança não só não existe, como prenderia a gente no passado. É uma realização que demanda muita humildade intelectual sobre as nossas próprias certezas, sabe? Com certeza. E para encerrar o nosso tempo de reflexão hoje, no Café Filosófico, eu gostaria de deixar um pensamento final para nossa audiência explorar intimamente. Por favor. Se as nossas memórias não são arquivos cravados em pedra, mas sim rascunhos em um estado de constante reconstrução e edição, então quem somos nós no tempo presente? Somos verdadeiramente uma coleção rígida de fatos históricos que presenciamos, ou somos simplesmente a versão mais recente e funcional de uma narrativa que escolhemos contar a nós mesmos todos os dias para dar sentido à nossa existência? Nossa! E sabe de uma coisa? Aceitar que o rascunho continua em aberto talvez seja a parte mais libertadora disso tudo. Porque se a gente não está engessado por uma gravação fixa do passado, a gente sempre mantém o poder de reinterpretar os capítulos anteriores com a sabedoria que a gente só tem hoje. Sem dúvida alguma, é um poder transformador. Eu agradeço imensamente a companhia e a escuta atenta de toda a nossa audiência. Convidamos todos a continuarem participando, compartilhando este material e, fundamentalmente, preservando o hábito de questionar as engrenagens da própria mente. Até o nosso próximo encontro.